Boa tarde, pessoal. Hoje temos aqui vários temas para falar, mas depois a ênfase vai ser aqui a Alemanha. Mas para começar, temos várias pequenas notícias que nós vamos colocando no Twitter. Quem não conhece a nossa conta do Twitter está aqui embaixo na descrição. Já vai com mais de 1000 seguidores. Também estão aqui embaixo os links para as outras plataformas. E então, hoje, ontem, a Gazprom da Rússia disse que ia reduzir a partir de amanhã, quarta-feira, a 20% o fluxo de gás para o Nord Stream 1, que é o gasoduto que está em funcionamento e que teve esta paragem técnica semana passada por causa dos sistemas de limpeza. É uma paragem que se faz todos os anos, mas que este ano, por não haver outras alternativas, reduziu a quase zero a entrada de gás da Rússia para a Alemanha. E agora ela vai ser reduzida de novo para 20%, porque há aqui todo um imbróglio legal e protocolar em relação às turbinas. As turbinas que fazem bombear o gás são da Siemens Energy, que tem fábrica aqui em Berlim e que tem também, salvo erro, é fábrica, ou não sei se é uma concessionária que faz só reparações no Canadá. E houve todo aquele imbróglio a semana passada de que se essa turbina voltava, se não voltava. Parece que essa turbina voltou e está em funcionamento, mas que isto estende-se a outras turbinas. Aliás, isto há 2 ou 3 semanas tinha-se falado que eram 5 as turbinas. Depois, não sei que raio a notícia desapareceu, já deram o dito por não dito, disseram que iam voltar a bombear como estava a ser bombeado, ou seja, a 40%, ou dobro do que vai ser agora reduzido, a metade do que está sendo bombeado desde o início da operação especial militar. Desde que a Rússia decidiu, vamos lá ver, desde que as sanções foram aplicadas pela Alemanha e o Nord Stream 2 foi posto de lado e não se iniciou. A partir dessa altura, a Rússia decidiu um, reduzir o fluxo de gás. Então, aqui há o problema, todo este problema surge porque a Europa quer sancionar o seu principal fornecedor de energia. Isto não cabe na cabeça de ninguém se pensamos em termos lógicos. O problema aqui é que os nossos políticos da Europa não pensam em termos lógicos, pensam em termos de se envolver numa guerra que nem sequer lhe diz respeito na Ucrânia para derrotar uma das potências em causa, a Rússia, a mando de outras instâncias. Aqui temos os Estados Unidos, temos a Grã-Bretanha, temos a União Europeia e a NATO, claramente inimiga da Rússia e a apostar tudo contra a Rússia, inclusivamente contra os próprios interesses da Europa, dos europeus, dos cidadãos europeus, e contra os Estados europeus que tinham na Rússia o seu principal fonte de energia que deu o desenvolvimento que deu à Europa essas últimas 2 décadas. Isso agora vai ficar completamente desfeita, esta relação, mas eu julgo que não está tudo perdido e que se pode dar a volta. O que isto vai dar aso também é o nascimento na Europa de um movimento pan-europeísta que defenda a, a junção de forças de uma ponta à outra da Europa, de Lisboa a Vladivostok, de Lisboa a Moscou, como vocês queiram ver, esta ideia de que a Europa não pode viver sem a Rússia e que a própria a Rússia também não pode viver sem a Europa, apesar de, claro, isto agora ser um momento muito que abre uma cisão e que faz a Rússia girar-se para leste, para a China, para o Irão
E eu queria ter vindo aqui falar sobre a visita do Putin ao Irão. Foi um tema muito interessante, muito importante. Há uma série de acordos que vão pôr o Irão ali no centro. Há vários artigos na página. Entrem na página, por favor. Vocês têm vários artigos interessantíssimos. O Dr. Alfredo Khalife escreveu sobre este tema do Irão, estar num dos polos, são dois polos que ele fala ali na Eurásia, um é Rússia, Irão e China, salvo erro, e outra é Rússia, Irão e Índia, exato. Portanto, tanto a Rússia como o Irão estão sempre ali. Mas há outros temas em relação a essa zona, mas eu não quero hoje falar nem da viagem de Putin, que foi muito importante ao Irão, nem da Eurásia. Há outro artigo também muito importante para entender o que está a passar na Ucrânia, que é do Philip Giraldi, do Dr. Philip Giraldi, que foi também um agente da CIA durante muitos anos e que fala de quão implicados estão os Estados Unidos na Ucrânia com apoio militar. É interessante o artigo, vejam, está lá na página web, entrem, sigam-nos na página web, metam o vosso e-mail para que possam receber os artigos na vossa conta de e-mail. Nada destas contas são seguras, nem do Twitter, nem do Facebook, nem do YouTube. São tudo devido à censura crescente e o politicamente correto. Todos estes canais são as coisas muito voláteis, podem desaparecer de um momento para o outro. Depois as pessoas esquecem-se que existia o Geopol, esquecem-se do canal do Ricardo. É normal. Portanto, a melhor coisa, é mais segura, é meterem lá o vosso e-mail, porque aí não se vão esquecer, de vez em quando podem entrar e pronto, fica ali, ficam ao tanto do que está passando. Há outro artigo muito interessante também, que tem a ver com isto que eu queria falar hoje, que é do Alberto Filiuzzi, do Italicum, aquela publicação de Roma, e que fala da relação da Rússia com a Europa, em várias perspectivas, mas é uma perspectiva histórica, que tem o foco principalmente nesta fase, depois de ter acabado a Guerra Fria, e a possibilidade que se deu aqui de fazer uma Europa que englobasse a Rússia, os europeus ficaram com os conceitos dos anos da Guerra Fria, de pensar a Rússia como comunista, e aqui nunca se quis realmente absorver ou juntar ou dar a mão à Rússia. Então há um divórcio, que agora nesta altura, depois da guerra na Ucrânia, desde há 8 anos, fica mais acentuado, mas tal como eu digo, não está nada perdido. Por outro lado, há outro artigo também interessante, que tem em foco isto, que é do Vladimir Danilov, que é russo, e diz: os europeus sofrem especialmente com esta política seguida por Washington, a fim de enfraquecer a União Europeia como seu concorrente. Ou seja, isto aqui no Great Game, assim, está bem assim do grande jogo. Os Estados Unidos o que está a fazer é submeter a Europa aos seus desígnios, e fala aqui da dependência que a Europa agora vai ficar em relação ao gás liquefeito dos americanos, gás que ainda não há evidência que venha a ser entregue, porque não existe. E depois há outros temas, recordo-me de ter feito, há outro artigo aí sobre o gás liquefeito norte-americano do fracking. Por exemplo, há provas que para a sua extração, e não digo para o seu consumo, mas para a sua extração, houve uma coincidência de pessoas com mais de 65 anos terem morrido de cancro nas zonas de exploração do fracking dos Estados Unidos, em números muito mais significativamente maiores do que noutras zonas. Portanto, pode ser que até nem seja seguro o consumo desse gás. E vamos ficar, e mais caro, e vamos ficar dependentes de uma relação de chantagem. Agora vocês vão ver o que é chantagem mesmo, de ficar dependentes energeticamente de um país que está do outro lado do oceano.
e, e não entenderam, os europeus não entenderam, a grande massa também, massa um, do público também não entendeu, muito menos os políticos, do que era, o quão importante era a Rússia para a Europa, e agora estão todos bastante preocupados com o facto de os russos cortarem a energia, reduzirem, porque não cortaram, reduzirem. E eu vou dizer, sinceramente, se eu aqui tivesse, se tivesse que ter uma opinião viesada, tinha que ter a opinião de um europeu e português que, por acaso, vive na Alemanha. Ou seja, eu sei o que é que representa o gás aqui para a Alemanha. Uma coisa que eu nunca entendi. Eu cheguei aqui há 13 anos. Fez agora 13 anos que eu cheguei aqui a Berlim. E nunca entendi uma coisa. Porque é que, por exemplo, tínhamos que pagar gás? O gás é muito importante. Por exemplo, tu alugas um quarto ou um apartamento, tu tens o preço frio e o preço quente. O preço quente é o que já tem o gás incluído, ou o preço frio é o que não tem. Portanto, aqui as coisas é muito importante. Depois, se tu alugas um apartamento por tua conta, tu tens que ter o gás. Tu não podes dizer, não vou usar gás. Não existe isso. Não sei se é em todos os estados, em Berlim, tu não tens hipótese disso. Tu tens que ter gás. E tens de pagar uma cota, mesmo que não o uses. Então isso foi sempre uma coisa que a mim fez-me impressão, porque pronto, vinha de Espanha, não havia esse problema, fazia frio, mas não é como aqui. Então não havia essa coisa do gás ser obrigatório, mas aqui era obrigatório. Portanto, o gás é um tema importante. E agora, se é importante para as casas, agora imagine para o que é para a produção de eletricidade, para a indústria. Há uma série de indústrias que estão diretamente ligadas ao consumo de energia pelo gás. Não podem substituí-la pelo petróleo ou pelas energias renováveis ou por outras fontes. Têm que estar ligadas ao gás. E agora, porque estes políticos, vamos lá saber porquê, decidiram hostilizar o seu maior fornecedor de energia, um, há uma grande apreensão e não só, há um caos que já advém de tudo isto, porque os preços, só os preços, por causa da percepção e da força dos meios de comunicação e do medo que existe em que a Rússia corte o gás, já os preços aumentaram exponencialmente. E há aqui, isto aqui é um castelo de cartas, é como uma coisa de dominó. É porque cada sector tem embaixo outros sectores, e então isto vai-se multiplicando. E então, claro, agora há a caixa de Pandora da energia na Europa está aberta, o caos está lançado. Hoje, na União Europeia, houve um acordo entre os Estados em reduzir em 15% o consumo para que se possa garantir energia para o próximo inverno, entre agosto, que já começa da próxima semana, agosto e março do próximo ano. Então, para este semestre, vão precisar de encher os reservatórios e contam com este acordo para o qual há exceções e Portugal é uma exceção por causa que estamos numa península, não estamos ligados diretamente à rede europeia de energia do gás e por causa de fatores climatéricos nós não precisamos como esta gente aqui nos países frios. Portanto, Portugal está fora deste acordo. Eu acho que tem a ver mais com o medo que a União Europeia tem que Portugal se zangue e começa a fazer-lhes a vida negra, porque em algum momento eu julgo que é isso que vai passar. Espanha também. Espanha, entretanto, também está agora bastante, porque decidi começar também a acabar com a energia nuclear. Está dependente do que se passa na Argélia. A Argélia, por exemplo, agora, exatamente, também está numa fase de uma paragem técnica. E eu julgo que isso é, é a Argel a jogar com o factor geopolítico que lhe dá manobra o gás contra a Espanha.
por causa do tema do Saara Ocidental e desta aproximação de Espanha a Marrocos. Enfim, vejam bem as implicações de tudo isto, tudo por causa das sanções que esta gente decidiu ir à louca a fazer sanções ao seu maior ahm, fornecedor. E depois há outros estados, há a Irlanda, porque é uma ilha, e os países do Báltico, salvo erro, também estão fora deste plafond de poder usar, de reduzir estes 15% de consumo de gás. Eu acho que isto é tudo uma falácia, acho que isto não vai resolver nada, porque isto é só para garantir os mínimos, e de toda a forma vamos ter que agora ir buscar a energia ao outro lado mais cara. E então, aqui o problema todo é que estamos a pagar as consequências de não ter sabido interpretar o que a Rússia queria, porque nós tínhamos, tivemos nos últimos 15 anos e agora íamos duplicar, inclusivamente a Alemanha ia duplicar o seu abastecimento do gás do Nord Stream 1 para o Nord Stream 2, ia duplicá-lo com energia barata, segura, completamente clara a nível de negócios ainda a Gazprom e o consórcio que o abastecia aqui. Portanto, os contratos eram cumpridos escrupulosamente. E decide-se, por causa de uma operação militar que a Rússia faz, porque estava ameaçada, e aqui há que entender tudo isto, porque se não se entende, também não se entende o resto, não é? Ahm, se- e então decidi ir para o terreno deles e dizer: olha, se vocês fazem isto, nós. Como é que tu vais ahm, ameaçar um, um sócio do qual tu estás dependente e que ainda por cima tem muito mais força do que tu? Isto é uma coisa que, pronto, são momentos muito particulares os que estamos vivendo. Isto não obedece à claridade, não há aqui claridade nenhuma nas coisas, não é nada transparente. Isto aqui há jogatanas que estão por fora, estão por trás, estão nos bastidores, há uma cortina de fumo aqui que nós não sabemos quem é que manobra, há muitos telefonemas, e há muita pressão, o que é certo é que a Europa fica a perder. Esta é que é a verdade. Por outro lado, daqui das notícias que nós fomos pondo no Twitter, na Ucrânia, o Zelensky continua a fazer purgas completamente, ao mais alto nível stalinista. Ontem fui o secretário adjunto, antes de ontem, salvo erro, fui o secretário adjunto do Conselho Nacional de Segurança e Defesa, que era um amigo seu, pessoal e íntimo, de longa data, Ruslan Demchenko, inclusivamente a oposição, ou o resto da oposição. Vamos lá ver, este senhor, o Zelensky, nos últimos 15 dias, proibiu 11 partidos. Isto é um candidato a entrar na União Europeia. Atenção, querem isto na União Europeia. E aquilo que resta da oposição até já veio-lhe chamar a dizer que este é um ditador tipo América do Sul. Inclusivamente aqui no Twitter houve algum dos nossos muitos seguidores brasileiros que disse, com o devido respeito pelas ditaduras sul-americanas, nós somos sul-americanos, estamos muito acima disso. Claro, é que a Ucrânia já vinha com níveis de corrupção e de transparência ao nível africano, e eu li em qualquer parte ultimamente que a nível de corrupção, o nível de transparência do Senegal é mais alto do que o da Ucrânia, para vocês estarem a ver em que estado é que está aquilo. E então ele governa para o seu círculo mais íntimo, de pessoas mais próximas. A sua mulher agora também aparece sempre lá fardada. Ele mandou-a para em uma coisa internacional com ela fardada, a sua mulher. Então ele envolve aqui a família, o seu círculozinho mais próximo. Ontem ele destituiu mais outro, que era um major-general que liderava a operação especial nas regiões de Donetsk e Lugansk desde agosto de 2020. Estamos a falar daqui há quase 2 anos. Ele julga que este tal, como é que ele chamava? Roji Alahan, este major-general, era o culpado de estar a perder a guerra contra a Rússia. Bom, vamos lá ver quem é que ele mete, julgando
que vai mudar as coisas. O Zelensky tinha despedido no princípio da semana a Procuradora-Geral, o chefe dos serviços secretos, enfim, tudo gente que era próxima que ele estava destituindo. E eu julgo que este senhor está pela corda, quer dizer, e depois apareceu o coisa. Isto quem até disse, é interessante a interpretação do Gonçalo Lira, aquele chileno que vive lá na Ucrânia, eh, porque o Jake Sullivan, o conselheiro de Segurança Nacional do Biden, disse que é preciso ter cuidado porque o Zelensky eh, está no olho para ser assassinado pelo- pelos russos. E o Gonçalo Lira disse: amigos, os americanos vão matar o Zelensky. Porque é assim que eles dizem, é assim que eles fazem. Eles mandam já pela contrária, mandam o aviso de que vão ser os russos porque vão ser eles. Eles vão se desfazer do Zelensky. O Zelensky não está a entregar aquilo que eles querem. Agora gostaria de saber quem é que eles têm, seja eu morto ou não, ou este Zelensky, que se sair, porque ele agora diz que vai fazer uma última contra-ofensiva no Donbass. Bom, se esta contra-ofensiva falhar, que é o mais provável, acabou-se o Zelensky. Vão ter que meter alguém lá, algum outro fantoche. Quem será ele? Será um ultra? Qual é a diferença que vai fazer? Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que isto já é uma questão de tempo para a Rússia tomar conta, não só do Donbass, como logo a seguir da Odessa e muito provavelmente de Kiev. Eh, não sei, mas o que é certo é que este peão, o Zelensky, parece que já está a dar as últimas. Foi um peão que arrastou muita gente aqui na Europa, infelizmente, para nós europeus deixarmos envolver nesta, neste plano de hostilização de um país, que era a Rússia, que é um país muito importante para a Europa. Ontem estava aqui assistindo a uma mesa redonda com o Gonçalo Lira, com o Pepe Escobar, com outros, que eles diziam que isto agora vai demorar décadas para se refazer a, a relação entre a Rússia e a Europa. Isso foi o que eu disse aqui há mais de 2, 3 meses, sei lá, no início da operação. Foi aquilo que eu julguei. Mas, sinceramente, depois de ver como é que as coisas estão evoluindo, eu julgo que a Realpolitik pode ser que nos devolva a relação com a Rússia mais rápido do que pensamos, pelas consequências devastadoras que isto terá na Europa. Quando os europeus entenderem de que tudo isto vem por um plano externo para afastar a Alemanha da Rússia, ou seja, na realidade a Europa da Rússia, ou seja, de dividir a Europa, aí vai crescer massa crítica que leve isto aos parlamentos, que leve isto à políticas nacionais de toda a Europa, de voltar atrás com estas coisas e de voltar, de retirar as sanções à Rússia e ir reconstruindo esta relação. Porque tem que ser reconstruída. Esqueçam. Né? Esta ideia de desacoplarem a Rússia e depois a China, isto é a geopolítica britânica de sempre. Tínhamos muito claro as palavras claras para isto. Ou seja, isto aqui não há nada de novo. O que tem aqui há uma série de factores que levaram a isto. Veio o Covid e depois, quando começaram a falhar ou deram por essa operação uma pausa nessa operação que vai voltar, estou convencido. Então aproveitaram para pegar no tema da Ucrânia para continuar com um plano que é de mudança dos paradigmas económico, social, de tecnológico e da parte geopolítica, claramente isolar os países que não estão alinhados. A Rússia, a China, mas também o Irão e agora cada vez mais o Brasil, a Índia, ou seja, o resto do mundo, que é a grande maioria.
Ou seja, isto é um jogo que para além de ser perverso, até nem é muito inteligente, porque não é sustentável a longo prazo. O que é certo é que estamos nesta fase e a Alemanha tem um papel importante, está aqui no centro da Europa, era o motor da economia europeia, ou pelo menos era. Vamos lá ver como é que isto vai ser daqui para a frente. Eu vejo aqui muitas coisas na Alemanha a mudarem, muito, muito, muito rapidamente. Na realidade, nestes 13 anos, comecei a ver as coisas a mudar claramente, foi há 6 anos e meio, 7, com a primeira vaga de refugiados, mas depois aí houve aí uma série de privatizações, de correios, de, de vários sectores públicos que tornaram a vida mais precária, mais selvática, mudou a mentalidade das pessoas. E eu vivi sempre no leste, então conheço gente que ainda nasceu na RDA. Algumas delas entraram rápido no sistema capitalista, mas outras não entraram. E são críticas e votam nos partidos comunistas. E não é por serem comunistas, porque também eram contra o comunismo. É difícil de explicar e às vezes eu até tinha algumas discussões porque consideravam que o comunismo volta atrás, não é? Mas não é essa a questão. É, é que isto já é demasiado, este liberalismo, já é demasiado este capitalismo. Quando lhes pergunto se preferiam viver na RDA, dizem que não, mas que tinha coisas melhores. É interessante conhecer essas pessoas, estamos a falar de pessoas de 60, 70 anos, que têm uma perspectiva diferente da nossa, que sempre vivemos no capitalismo, mas também nós estamos a ver que isto que vai muito rápido e vai numa má direção. Hum. Então, aqui na Alemanha, o que é certo é que estamos no limiar da recessão. Dizia hoje aqui numa entrevista no Die Welt, este Clemens Fürst, presidente do IFO. O IFO é o Instituto de Pesquisas Económicas, é o maior, é o mais cotado, indicador económico da Alemanha, está adscrito à Universidade de Munique. Ah, e neste artigo eles dizem que, por exemplo, a percepção do indicador económico de antes até a junho, até há um mês e tal atrás, era de 92,2% na Alemanha, ou seja, os investidores de confiança económica. E agora baixou para 88,6%. É uma queda muito pronunciada e que ainda por cima, daqui para a frente, vai completamente, vai, vai baixar bastante. E estamos no nível mais baixo desde há 2 anos. Há 2 anos foi quando apareceu o Corona. Este indicador estava mais baixo do que agora, mas agora com esta crise e com o aumento do custo da energia, isto vai aumentar muito ahm, esta confiança económica. Então este senhor diz que a Alemanha está no limiar da recessão, e que há um caos no tráfego aéreo. Por exemplo, hoje, a Lufthansa vai fazer, a partir desta madrugada, vai fazer uma greve de 26 horas do pessoal de terra, salvo erro, e isto quer dizer 1000 aviões sem voar, e 130 mil pessoas afetadas, viajantes vão ficar afetados. Dos aeroportos, principalmente de Munique e de Frankfurt, são os maiores. Mas também isto tem a ver com a fiabilidade. Este senhor diz que isto tem a ver com a fiabilidade dos caminhos de ferro alemães, por causa destas privatizações da Deutsche Bahn, que agora, para os custos, para reduzir os custos, tem como é que se chama? O, de, agora falta uma palavra, da manutenção das vias férreas e tudo mais. Agora não estão ao nível que estavam, por exemplo, há 10 anos, 15 anos, e para além da, claro, agora a inflação, e isto chega até sectores como o sector retalhista e de hotelaria, já para não falar dessas indústrias que estão dependentes do gás, como é a indústria química, como qual era aqui que eles falavam?
se falava a química era a mais importante, mas havia outras. E, por exemplo, a da cerveja é outra. E a cerveja é importantíssima aqui na Alemanha. É uma indústria que dá muitos milhares de postos de trabalho e que gera muita economia, muita, diária. Faz parte do cotidiano da Alemanha. E o preço da cerveja vai aumentar muito. Para além do factor, o factor de droga que a cerveja tem. Quero ver esta sociedade sem essa droga diária de convívio social que há cada dia nas esplanadas, nos bares. Cada dia. Os alemães bebem muito mais do que os portugueses. E cerveja. É como vocês em Portugal tirassem agora de repente o vinho. Queria ver como é que é. Ou se aumentassem o preço do vinho para o dobro ou isso. Como é que a nossa sociedade seria. Pensem um pouco nisso. Mas estes são muitas indústrias, muitos sectores industriais que vão sofrer agora os danos deste aumento da coisa. E aqui a imprensa alemã, que eu não gosto, e eu acho-me extremamente desonesto, é que estão sempre a falar o preço da energia por causa da guerra brutal. E depois as palavras são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. A guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia. Atenção, primeiro não é preciso adjetivar o que é uma guerra. Depois, não é uma guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia, porque esta guerra já estava há 8 anos. E depois, todos estes preços não vêm por causa da guerra, vêm por causa das sanções. E aqui a imprensa, invariavelmente, os grandes, 90% da imprensa e de políticos, o Herr Scholz, o chanceler, sempre que fala da guerra da Ucrânia, diz a brutal agressão da Rússia. Então apela aos alemães, aquelas coisas que eles têm da história da Alemanha, brutal, guerra, Rússia. É apelar ao pior que os alemães têm contra a Rússia, mas é propositado e é constante e é manipulador, é extremamente desonesto, e então eles falam sempre disto. Eles metem a culpa, eles não dizem que é por causa dos verdes, do FDP e do SPD, que juntamente com os seus patrões do outro lado do Atlântico terem inventado estas sanções. Jamais dizem a verdade em relação à causa do que é que está por trás deste encarecimento brutal da economia da vida cotidiana na Alemanha. Este senhor Félix Plaquepa, diretor-geral da Associação Central da Indústria Alemã de Construção, estamos aqui a falar já de um sector da construção, diz que as encomendas de construção caíram 7,5% em maio, em comparação ao mesmo mês do ano passado. De janeiro a maio, a menos foi 1,7% em termos reais. Estas são perspectivas sombrias. Queixa-se. A queda maciça no clima empresarial do IFO, do tal Instituto de Pesquisa, reflete principalmente o medo das empresas de uma crise do gás, diz Jürg Kremer, economista-chefe do Commerzbank. E diz, tal como o índice de gestores de compras, que é um outro índice que tem a ver com as compras, o clima empresarial aponta claramente para a queda da economia alemã, e o economista diz, receia, que infelizmente o quão mal acaba para... esta tradução aqui está um pouco mal feita. Infelizmente o quão mal acaba por ficar nas mãos de Putin. Pronto. Ou seja, ele aqui mete agora a culpa outra vez no Putin, porque o Putin dava-lhe o gás e continua a dar-lhe o gás que ele se habituou a comprar barato e quem ele decidiu ir agora contra o seu fornecedor. É isto que as pessoas não veem, não querem ver e querem continuar a insistir na falácia de que é o Putin que quer o mal para os alemães. Quando ele, se quisesse, tinha cortado completamente o gás. E aí é que era o caos. Coisa que ele não fez. Porque a coisa que ele fez foi reduzir. E aí é que está um problema. Não se quis cortar, não se quis fazer sanções. Cortou-se a relação entre a Europa e a Gazprom. Portanto, agora a Europa não tem inspectores na Gazprom que possam dizer, está aqui, temos que nos fiar da veracidade das palavras dos russos. Tu vais-te fiar nas palavras deles? Porquê que has de fiar? Se tu jogaste
também surge contra eles. Portanto, eu não me fio. E o jogo que as Gazprom está a fazer aqui um jogo... um jogo de mesquinho, para o qual está respondendo à mesquinhez que a Europa... Coisa. No entanto, está fazendo um jogo ainda menos mesquinho do que a Europa fez à Rússia. E claro que a Gazprom, como empresa semi-estatal que é russa, faz parte da estratégia da Rússia e vai fazer aquilo que o Estado quiser. Portanto, eles agora podem reivindicar qualquer coisa. Eles podem dizer, olha, falta-nos agora uma turbina, falta ir jogando com esta alavanca de poder que tem sobre a Europa. Porquê? Porque se nós tivéssemos, se os europeus, se a Alemanha, neste caso, isto era um consórcio grande, o Gazprom 2, se o Gazprom 2 estivesse aberto, tínhamos lá, era um consórcio euro-russo. Vocês estão a ver porque é que se fez isto? Porque é que vocês têm que ir àquele dia antes da operação militar em que o chanceler alemão está em Washington e os jornalistas alemães perguntam-lhe sobre o Nord Stream 2 e o Biden não deixa-o responder e o Biden responde pelo chanceler alemão. Esse é o momento em que fica claro o propósito de tudo isto. É o propósito que os americanos tinham pensado, calma aí, aqui quem manda no Gazprom, quem manda na relação Alemanha e Rússia somos nós. E nós não queremos mais essa relação. Queremos dividir a Europa. De momento estão ganhando nesse aspecto. Nada quer dizer que no futuro ganhem isso, porque pode cair tudo pelo seu próprio peso. Entretanto, aqui na Alemanha as coisas estão assim um pouco... a classe política está toda... Parecem galinhas sem cabeça a correr no pátio, não sabem o que fazer, apesar de haver um ou outro que estão aí com as ideias claras, e vai aparecer aí agora claramente alternativas, mas os alemães aqui mostram o pior daquilo que têm e com aquele rearmamento massivo. O chanceler Scholz agora diz que quer posicionar a União Europeia como ator geopolítico na política mundial. E o líder do SPD, o tal Lars Klingbeil, diz que a Europa deve ser capaz de agir rapidamente e que a República Federal, ou seja, que a Alemanha deve, portanto, ser a potência líder e promover maciçamente uma Europa soberana. Sim, isto é uma Europa soberana, mas é tudo na fantasia. E isto, porque na prática o que eles querem é cortar com o apoio da Ursula von der Leyen, que é outra que está lá, que é alemã também, que vem do outro lado, vem do lado direito, está na Comissão Europeia para estes desígnios. Diz que querem acabar essa coisa não é da abstenção, quando um Estado se opõe às leis que fazem passar. Não, isto aqui não exige unanimidade. Isto quer que sejam tomadas, as decisões sejam tomadas por maioria e que os Estados nacionais percam as suas premissas soberanas dentro da União Europeia, porque assim a Alemanha pode fazer aquilo que quer. E então ele diz aqui que a União Europeia deve se tornar um ator político e deve cerrar fileiras dentro de si mesmo e avançar com a sua militarização. É isto que o chanceler... Isto é um artigo que foi escrito por causa de uma... Isto é uma transcrição, não é? Isto é outra coisa. Cerrar fileiras dentro de si mesmo e avançar com a militarização. É isto que o chanceler Scholz exige num artigo do Frankfurter Allgemeine Zeitung, que anuncia propostas concretas para os próximos meses e pelas quais já está a exercer pressão para a abolição do direito de veto na política externa. Exatamente, era isto que eu queria falar. Faltavam umas palavras. Para temas de política externa, Portugal já não pode, não pode votar contra, ou seja, não... o poder de veto é retirado a qualquer país, Portugal ou qualquer outro. Eu falo de Portugal porque Portugal não é um país do centro da Europa. Por exemplo, não tem a ver com a Ucrânia como a Alemanha teve durante a história.
E se Portugal votasse contra, podia complicar tudo, os planos desta gente se envolver, e tirando o poder de veto, o que eles querem fazer é que as medidas sejam tomadas, mesmo que contra a decisão de alguns Estados, envolvendo esses mesmos Estados, no nosso caso Portugal, em conflitos que estão longíssimos da nossa fronteira, que não têm historicamente a ver connosco e que nos leva todos para situações, eh, do ponto de vista político e estratégico internacional, perigosas, como eu julgo que é a atual, inclusivamente para o nosso país, apesar da distância que está. Isto é tudo muito complicado. A Alemanha está sofrendo agora, claramente, as consequências de querer fazer a vontade aos Estados Unidos, ou aliado ocupante do país, os Estados Unidos, e agora vai ter que se virar completamente, porque vai haver aqui na Europa cada vez mais resistência de parceiros, já seja a Hungria, já seja países como Portugal vão começar a levantar a cabeça, e Espanha, já começa a se desenhar aí uma frente de países latinos do Sul, com a Itália como está, com o problema que está, pelo menos estes três países latinos, de fazer frente à hegemonia dos países daqueles países que eram os frugais, não era? Então a Alemanha o que está fazendo, paulatinamente, porque tem uma política externa, ainda é um Estado muito, com uma estrutura ainda muito sólida, inclusivamente na política externa, eles estão-se a virar para a América Latina, e cuidado do Brasil, o que é que se passa ali no Amazonas, e a gente tem falado aqui muito deste tema, para a África, onde eles estão aparentemente coligados com os franceses, mas a relação também não é fácil, mas que tem uma forte oposição da Rússia e da China em África. E agora também estão virando-se para a Ásia. Mas para o tema da Ásia, já vos aqui tinha prometido e queria trazer aqui uns temas que têm a ver com qual é a política que a Alemanha está tendo na Ásia, qual é esta Baerbock dos Verdes, qual é a ideia dela. Ela veio para aí dizer que não se pode. É atrás que eu como, que é ridículo, mas veio fazer aí advertências à China. Ia dizer que não gosta de ver aquela fotografia do Putin, o Raiz e o Erdogan, que isto é uma vergonha, que não se pode dar, não se pode dar, se pode dar lugar a esta uma fotografia, uma imagem desta, não se pode dar o cenário, os palcos internacionais a esta gente, porque não são democratas, que são iliberais, que são aquilo tudo. Mas mais concretamente sobre o tema da Ásia, queria voltar aqui numa próxima oportunidade. E vou falar com certeza mais de coisas da Alemanha, porque eu vejo aqui muita movimentação a partir de agora. Muita coisa vai passar aqui, vai mudar muitas coisas aqui no centro da Europa. Fiquem atentos e vemo-nos aqui proximamente. Até lá.